Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Dreva News. Oi, eu sou a Andressa, criadora do Almas Viajantes, e esse é o Dreva News, um espaço para pensar em voz alta sobre a vida como ela é. E hoje eu quero falar sobre a arte de se comunicar e ser entendido. Comunicação sempre foi um problema muito grande para mim, nas minhas relações. E aqui no Dreva News eu falo sobre as coisas que me atravessam, como elas me atravessam, na esperança de que isso ajude alguma outra pessoa que se sente perdida em algum momento da sua vida. Há um tempo atrás, eu ouvi o audiolivro do Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Eu li a versão em inglês, né, no livro. E, beleza, eu ouvi a versão lá do livro, captei algumas mensagens e passou. E agora, recentemente, quando eu fui pro Brasil, eu já aproveitei, já pedi vários livros, né, de autores brasileiros que eu gosto, e aí fica difícil, às vezes, de encontrar aqui. E aí eu comprei 2 livros da Elisama Santos, que eu adoro o trabalho dela. Depois vou deixar aqui na descrição para vocês os links do trabalho dela. E ela escreveu alguns livros que abordam o tema de comunicação não violenta. E aí eu li um que é uma versão de bolso, e agora eu tô lendo o Conversas Corajosas, Como Estabelecer Limites, Lidar com Temas Difíceis e Melhorar os Relacionamentos através da Comunicação Não Violenta. E eu ainda tô nos primeiros capítulos ali do livro, mas eu gosto muito da maneira como a Elisama se comunica, porque ela não fica, né, pintando uma imagem bonita de que quando a gente aprende a se comunicar, a gente vai para sempre estar vivendo em relacionamentos muito felizes e duradouros e que não existe mal entendido. Não, ela traz muito esse ponto de que a gente ainda é humano e a gente vai sim ter momentos em que a gente vai se perder e vai agir por impulso, porque o nosso core, né, o nosso chip central lá que foi instalado durante a nossa infância, durante a nossa juventude, são anos ali de construção que a gente precisa trabalhar. Então é muito difícil a gente mudar a nossa forma de comunicar, a gente mudar a nossa forma de reagir, a gente mudar a nossa forma de ver o outro, entender o outro. Então eu gosto muito da maneira como ela aborda as questões e como ela explica a comunicação não violenta. Mas agora abordando o tema do meu ponto de vista, né? Eu sempre tive muita dificuldade de me comunicar. Não é algo que é natural, não é algo que vem assim fácil para mim. Comunicar sentimentos, comunicar necessidades, comunicar desejos. Eu me comunico muito bem no meu trabalho, né? Eu vou lá e vou resolver uma situação técnica dentro da área que eu atuo, eu consigo comunicar muito bem. Mas na hora que faz um gatilho ali de algum sentimento, que pode ser uma raiva, uma tristeza, uma ansiedade, algum outro sentimento, aí eu meio que me perco um pouco, e aí fica um pouco mais difícil de eu ser bem-sucedida na minha comunicação. Obviamente, nos últimos anos isso vem melhorando, mas ainda é algo que é muito primal no meu cérebro. Então, quando eu entro num momento de situação de alerta, que o meu corpo entende como alerta, é como se todas as minhas lições de iluminação ou de ser uma pessoa melhor, elas vão embora, são jogadas pela janela. E aí é uma questão de segundos, aonde eu tenho a oportunidade de me pegar no pulo e não deixar que aquilo escale, ou realmente aquilo vai escalar e depois eu vou tomar consciência do que aconteceu ali. Então, assim, quando eu consigo, no momento que eu tô sentindo que meu peito tá começando a apertar, que eu tô sentindo que a minha respiração começou a ficar mais rasa, eu já pauso e falo, a gente pode conversar sobre isso depois? Ou você pode me dar alguns minutinhos pra gente terminar essa conversa depois? Ou posso organizar meus pensamentos rapidinho pra gente conseguir conversar? E aí eu vou lá, faço uns exercícios de respiração, e aí eu retorno sem o sistema estar em alerta. Se eu não consigo ter essa consciência naquele momento, porque é um dia que eu já estava muito estressada, ou que eu estava cansada, e aí não consegui segurar essa emoção que tomou conta, eu vou às vezes explodir, vou falar coisas que não deveria ter falado, vou agir de uma forma que não deveria ter agido, vou levantar a voz, e aí depois eu vou perceber, e aí depois eu vou lá e vou conversar com a pessoa, vou voltar lá pro pessoal que eu tive uma reunião, vou mandar um e-mail, vou
pedir pra gente conversar de novo no dia seguinte sobre aquele assunto. Vou achar alguma forma da gente adereçar aquilo novamente, de uma forma em que eu realmente passe a mensagem que eu tô tentando passar. E não passe uma mensagem de que só eu tenho razão, só a minha opinião que vale, e quem não concorda com isso não pensa. E eu gosto de usar esse exemplo dos cenários profissionais, porque por muito tempo na minha carreira, eu acreditava que ser uma pessoa mais incisiva, que às vezes não levava desaforo para casa, que sempre dava sua opinião, era um ponto forte. E por muito tempo eu realmente fui elogiada por ter uma postura mais forte com relação ao meu time, com relação às coisas que eu fazia, até que um dia eu recebi o meu primeiro feedback negativo. E para uma pessoa que precisa ser, isso é uma coisa que eu trabalho na terapia, né, mas é uma coisa que pra mim ainda é muito forte, essa questão de precisar ser reconhecida, precisar ser vista como boa, ser, né, entendida como uma pessoa boa, receber um feedback dizendo que eu era grosseira, que às vezes eu tentava falar uma situação ou trazer uma situação numa reunião de uma forma que não tinha necessidade de ser daquela forma, de que quando eu criava uma opinião sobre uma coisa, eu defendia aquela opinião até o fim, como se não existissem outras possibilidades dentro daquele processo. Quando eu recebi esse feedback, eu parei, assim, né, eu congelei, e ainda bem que nessa época eu tinha líderes que me ajudaram a achar formas de trabalhar com isso, e não simplesmente me deixaram sozinha para tentar resolver essa situação, porque aí o que aconteceu? Eu fui trabalhar isso, eu fui criar uma consciência sobre isso, eu fui achar outras avenidas de como comunicar as coisas de uma forma onde a intenção sempre era o sucesso daquele empreendimento que a gente estava ali conversando e não a minha ideia ser a escolhida, né? Então, aprender essa comunicação. Então, eu tive líderes nessa época que me ajudaram muito com algumas ferramentas. Bem no comecinho, assim, eu li o livro Agilidade Emocional, da doutora Susan David, e que já foi um início, assim, para essa parte de começar a entender a questão da comunicação. E aí, mais recentemente, eu entrei em contato com a questão da comunicação não violenta. Mas um pouquinho antes ainda da comunicação não violenta, eu ouvi uma história da Brené Brown. Para quem me conhece sabe que eu sou muito fã da Brené Brown. Eu, assim, desde que eu li o primeiro livro dela, eu acompanho ela, podcasts, palestras, TED Talks que ela faz e tudo mais. Eu sempre estou acompanhando os livros dela e tudo mais. E eu acho até que na palestra que tem no Netflix dela, ela conta essa história, mas eu não tenho certeza se é na palestra do Netflix ou no TED Talk, mas eu vou contar aqui uma versão bem rapidinha. Que ela fala que ela estava com o marido dela, fazia anos que eles não tiravam férias juntos, os filhos dela já estavam um pouquinho grandes, e aí eles foram pra casa do lago lá e acordaram cedinho pra irem nadar, porque os dois, quando eles se conheceram, eles eram nadadores, e eles, né, iam sempre pra academia nadar. E aí eles foram lá pro lago nadar, aí ela colocou o maiô dela, ele colocou a sunga dele e eles foram. E aí quando eles estavam, né, tinha um ponto no meio do lago onde eles paravam, e pra poder voltar de novo. Quando eles chegaram lá nesse ponto, ela falou pra ele, nossa, tô adorando que a gente tá fazendo isso junto depois de tantos anos. E aí ele olhou pra ela assim, a água está boa. E já começou a nadar de volta. Daí ela falou, será que ele não ouviu o que eu disse? Será que não entendeu que eu quis me conectar com ele aqui? Tudo bem. Ela voltou, quando eles estavam na margem de novo, ela repetiu a mesma coisa. Ai, tô adorando a gente ter essa chance de se conectar. E ele falou, a água está boa. E começou a nadar de novo. Aí ela ficou assim, putaça da vida. Falou, mas como assim? Esse homem não quer se conectar comigo, a gente tá aqui juntos, né, depois de tantos anos. E aí na mente dela, é porque o meu corpo já não é mais o mesmo de quando a gente se conheceu, antes dos 2 filhos que eu tive. E ela continuou nadando ali com ele, mas com a mente dela, criando milhares e milhares de cenários, onde nenhum deles tinha um problema acontecendo com ele. Todos os cenários ele não me ama mais, ele me acha feia, ele me acha gorda, nosso casamento está acabado. E aí, ela voltou, aí beleza, eles terminaram o nado deles, eles foram tomar café da manhã, e ela ali remoendo aquilo, né, Aí ela disse que passou um tempo, e ela falou pra ele, não, eu vou conversar sobre isso, porque senão isso aqui vai estragar o nosso feriado.
Aí eles estavam na cozinha lá preparando café e ela falou pra ele, olha, eu tô chateada com você, porque eu tentei uma tentativa de conexão com você e você simplesmente me desconsiderou completamente. E eu sei que eu já não tenho mais o mesmo corpo que eu tinha quando a gente se conheceu, que eu não sou mais aquela mulher, tudo em cima, mas, né, você não me ama mais? O que tá acontecendo? E aí ele olha pra cara dela assim, não, eu estava tendo uma crise de pânico, e aí eu estava tentando controlar ela, e aí por isso eu não conseguia me conectar com você naquele momento. Mas tipo, o quê? Que história é essa de que você não tem mais um corpo bonito? E aí, obviamente, os dois riram, né? E aí tem duas coisas que eu tiro muito dessa história. Uma que a Brené mesmo fala, que é a questão da história que a gente conta pra gente. Né? Então, quando a gente entra numa conversa, as duas pessoas, as três pessoas, quantas pessoas estiverem naquela conversa, cada uma traz a sua perspectiva. Né? Eu já falei disso antes, que é como se cada um usasse um óculos. Né? E nesse óculos na lente do óculos estão todas as experiências que essa pessoa já viveu. Onde ela nasceu, como que foi o parto, né? Tudo são experiências que vão ficando marcadas no nosso corpo. Então, aonde ela nasceu, com quem ela se criou, teve irmão, não teve irmão, teve parentes próximos, não teve, em qual escola ela estudou, em qual cidade ela viveu, todas essas coisas vão criando essas experiências que vão nos moldando em como a gente vai experienciar o mundo. Então, quando a gente entra numa conversa, a gente tem duas visões diferentes de mundo. Então, às vezes, quando eu falo a pessoa vai entender o mas dentro da experiência, da lente, da visão da lente que ela tem da vida dela. E aí, ela fala que hoje, eles criaram uma forma deles se comunicarem, que quando eles começam uma conversa, e a conversa começa a ir para um lado meio fora de linha, eles pedem pausa, e aí cada um vai contar a versão da história que eles estão contando para eles mesmos. Então, a versão dessa conversa do lago seria assim, escuta, fulano, essa situação aqui aconteceu, e a história que eu tô contando pra mim é que você não me acha mais atraente e que o nosso casamento está fadado ao fracasso por causa disso. Eu estou certa na minha leitura dessa história? Porque assim, às vezes a nossa leitura vai estar correta, né? E aí o outro vai te responder, sim, não, mas nossa, não, pera, deixa eu te explicar aqui. E às vezes o outro também vai ter uma versão da própria história, né? Fala, não, eu entendo o que você tá trazendo, não tem nada a ver isso, mas a versão que eu tô contando pra mim dessa história é que você é XYZ. Então, cada um conta a sua versão da história, e aí a gente para de ficar esperando que o outro leia a nossa mente, ou que o outro desenvolva uma bola de cristal dentro do seu cérebro para captar todas as nossas mensagens subliminares, todos os nossos desejos ocultos que a gente, né? A gente acha que a gente está deixando óbvio, mas não. E aí o ponto que principal, nada é óbvio, né? Então, é bom que a gente sempre externalize como a gente está visualizando, como a gente está entendendo, qual é a história que a gente está contando pra gente mesmo dentro desse processo. E a segunda lição que eu tiro dessa história, que não é, a Brené nem cita isso, mas é o simples fato dela ter ido falar com ele depois da situação. Dela não ter sentado naquele sentimento, né, levado aquele sentimento as férias inteiras e depois voltado pra casa e continuar se sentindo daquela forma e acabar desenvolvendo até, né, muitas coisas acontecem com os sentimentos que a gente engole. Então, esse ponto que também exige muito maturidade emocional, exige muito uma intimidade com a outra pessoa também, né, de ter essa confiança de você falar assim, eu vou levantar esse ponto de que me magoou, porque eu sei que essa pessoa vai me entender, né? É uma vulnerabilidade. Você vai abrir, escancarar ali o teu sentimento feio que você tá sentindo para que a pessoa te ajude a entender. Então, isso é um ponto também que a gente precisa desenvolver dentro das nossas relações, porque nem sempre elas estão disponíveis, né? Nem sempre a gente já tá nesse nível de intimidade mesmo com a outra pessoa, onde a gente consegue, depois de uma situação que nos deixou chateada, que às vezes não teve nenhuma discussão. A outra pessoa nem registrou que a gente ficou chateado com a situação. Então, a gente ter essa maturidade de eu vou parar de contar a história na minha mente e eu vou
trazer esse ponto pra essa pessoa e vou ser vulnerável pra ela e vou falar pra ela o que eu tô pensando pra gente ver se a gente consegue resolver essa situação. Então, essas 2 lições que eu trago da Brené Brown, assim, e óbvio, gente, vai ter discussão que eu não vou nem conseguir ter essa mentalidade de, ai, a história que eu estou contando para mim. Não, vão ter discussões que vão ser discussões, depois a gente vai sentar e a gente vai, sabe o que estava acontecendo ali? Já teve até uma vez que eu tive uma discussão, e aí passou a discussão, eu voltei, tipo, umas horas depois, e eu falei assim, desculpa, é o que aconteceu, só que aquela hora lá que a gente estava discutindo, você não estava falando comigo, você estava falando com a Andressa de 5 anos de idade. E que vem também lá no podcast, no episódio passado, né? Mas, então assim, às vezes vai ser isso, às vezes vai acontecer, e você vai voltar depois e vai falar pra pessoa, olha, foi mal, não sei o que aconteceu, mas olha, isso aqui que aconteceu, né? Eu estava me sentindo assim, ameaçada, e aí eu fui pra um lugar onde ninguém consegue me atingir quando eu tô naquela situação, mas agora eu já fui, já caminhei, já espareci, e agora dá pra gente conversar que nem gente. E às vezes o outro não vai querer, e aí você vai dar uma pausa, e depois vocês vão resolver, ou não, né? Porque às vezes também não, o machucado ali é tão grande que você não consegue nem resolver. Vou fazer até um parênteses aqui, que tem um podcast também, que foi a Brené, mas com um casal, que eles fazem estudo, os dois, né, eles fazem estudos sobre casamento, sobre parcerias, relacionamentos, e eles fizeram um episódio de podcast sobre o pedir desculpa, né, a arte do pedir desculpa, e a gente muitas vezes a gente vai pedir desculpa pro outro, já esperando que o outro vá aceitar as nossas desculpas, e aí eles trazem esse ponto de vista de que a desculpa, ela não é pra gente, não é pra gente se sentir melhor. Se a gente vai pedir desculpa pro outro pra que a gente se sinta melhor, a gente tá fazendo errado. Na grande maioria das vezes, a pessoa vai aceitar e tá tudo bem. Mas a pessoa tem a possibilidade e o direito de dizer não te desculpo. Estou muito magoado com essa situação e eu não te desculpo, mas eu agradeço você ter pedido desculpa. Ou às vezes nem isso vai acontecer. E a gente não pode ficar chateado que a pessoa não aceitou nossa desculpa. Porque a gente tem que pedir desculpa pelo outro, para que o outro se sinta melhor, não para que a gente se sinta melhor. Fecha parênteses. Agora, entrando no trabalho da Elisama, no livro Conversas Corajosas, ela faz um resumo muito bacana da comunicação não violenta. E ela resume em 4 perguntas. Né? No momento que você está ali se comunicando com alguém, você deve ter essas 4 perguntas dentro da sua mente para te ajudar a te dar um norte ali dentro dessa conversa. Número 1, o que está acontecendo? Só que aí o que está acontecendo separa o julgamento dos fatos. Então, assim, fato por fato, o que está acontecendo aqui? Estamos tendo uma conversa sobre a louça do jantar que não foi lavada quando eu tinha pedido que fosse lavada. Então, essa é a conversa, ponto. O que eu estou sentindo? Aí é o foco em você. Você que tá ali, qual que é o sentimento que o eu está sentindo? Então, faz uma conversinha lá na sua mente. Eu, fulana, estou me sentindo desvalorizada dentro do relacionamento porque eu pedi para que a pessoa lavasse a louça e a pessoa não lavou a louça e isso para mim é um desrespeito total. Isso é o que eu estou sentindo. Próxima pergunta é: o que eu quero, preciso, desejo, espero? O que eu, nesse momento, necessito? Qual que é a minha expectativa nesse momento para que eu me sinta bem? Para que eu pare de sentir o que eu tô sentindo? E aí, é você realmente ter isso muito claro na sua mente. O que você quer tirar dessa conversa? Qual que é o objetivo final? Que quando vocês terminarem essa conversa, você vai se sentir vista, amada, valorizada, o que quer que seja que você não estava se sentindo quando essa conversa terminar. O que é que você quer? Porque às vezes a gente tá ali, você tá ali brigando por causa da louça, mas não é a louça lavada que é o desejo final. Não é isso que você tá precisando naquele momento. Então é bom a gente ter isso claro, né? Começar a exercitar essas perguntas para que a gente comece a ter mais clareza quando a gente está tendo essas conversas. E aí a última pergunta é: o que o outro pode fazer para me ajudar a suprir essa necessidade? E aí é que vem essa questão. Será que o outro lavar a louça vai acabar essa conversa e não vai mais ter problema? Não, porque o que eu tô sentindo aqui nessa conversa é que eu não estou sendo valorizada.
Então, qual que é a real expectativa aqui? É que o outro te valorize, mas como? Ah, beleza, lavar a louça é um passo. E aí você vai continuar. Então, eu vou juntar agora os ensinamentos de Elisama e de Brené Brown, que é você chegar, né, no momento ali, tá brigando por causa da louça, aí dá uma pausa, fala, ó, vamos tomar uma pausa aqui rapidinho, e aí você vai falar assim, a história que eu tô contando pra mim é que eu te pedi pra lavar essa louça, e você não deu atenção para o meu pedido, e por esse motivo, eu acredito dentro de mim que você não me valoriza porque você não deu atenção ao meu pedido, que é um pedido simples o suficiente, mas que tem grande importância para mim. Porque ver a pia limpa me deixa mais tranquila para começar meu dia seguinte. E aí, eu percebo que eu me sinto desvalorizada nesse momento. O que eu preciso é que você preste um pouquinho mais atenção nas coisas que eu peço, para que eu consiga me sentir um pouco mais valorizada. E que, caso você não tenha disponibilidade no momento que eu tô conversando, você me avisa, olha, eu não tô conseguindo prestar atenção no que você tá dizendo agora. Você pode esperar 10 minutinhos só pra eu terminar aqui o que eu tô fazendo, e aí a gente pode conversar e eu vou fazer o que você tá me pedindo? Então, é ser muito claro no qual que é a sua necessidade. Né? A Elisama, ela até fala que no livro do Marshall Rosenberg, que é a pessoa que fez o desenvolvimento da comunicação não violenta, ele fala que as conversas, elas são sempre, sem exceção, uma mistura de por favor e obrigada. Porque a gente está sempre pedindo alguma coisa ou agradecendo alguma coisa. A gente sempre quer algo das nossas conversas. Então, se eu tô tendo aqui uma conversa com um amigo, eu quero, né, eu tenho uma necessidade ali de ter esse momento, de dividir esse momento com os meus amigos. E aí, por exemplo, se você percebe que a pessoa tá mexendo no celular, aquela necessidade não está sendo suprida. Aí você começa a se sentir mal. E aí você, né, e aí começa todo aquele rebuliço dentro da nossa mente. Então, o convite que eu quero fazer nesse episódio, e é algo que eu também, né, continuo trabalhando, tanto que é por isso que eu ainda tô lendo os livros, eu já li alguns livros sobre isso e continuo lendo e quero continuar aprendendo sobre isso, porque eu acho que é um eterno aprendizado, a gente aprender a conviver em sociedade, aprender a ver a humanidade nos outros e entender a nossa própria humanidade. Então eu trago esse convite para vocês, de quando vocês forem, né, ter as suas conversas, ou até depois, né, tive uma conversa ali, acho que dá para melhorar, faz uma análise das últimas conversas que você teve do ponto de vista dessas 4 perguntas. O que está acontecendo realmente, sem julgar, somente os fatos. O que você está sentindo, o foco interno, né, o que está acontecendo dentro de mim. O que eu quero, preciso, desejo ou espero, né, qual que é a minha necessidade. E como que o outro pode me ajudar a suprir essa necessidade. E aí vão ter vezes que o outro nem pode te ajudar a suprir. Mas aí você consegue também trazer essa consciência pra si mesmo. Tipo, não, realmente é um problema aqui que tá acontecendo aqui dentro de mim. Inclusive, eu falei da louça e eu tinha até esquecido. A Elisama, ela dá um exemplo de que ela tava um dia na casa dela, recebe uma ligação e uma amiga dela fala que foi diagnosticada com câncer. E aí ela conversa ali com a amiga, desliga o telefone e vai viver a vida porque ela tem uma rotina lá que ela tem que fazer. E aí, ela chega na cozinha e o marido dela não tinha lavado a louça que ela pediu. E aí, ela começa a explodir com o marido dela e jogar um monte de coisa na cara dele, de outras discussões, e vira todo um negócio. E aí, de repente, ela para assim e fala, não é isso. Aí, ela para e ela olha pra ele e fala assim, amor, desculpa, essa conversa aqui não é sobre isso, eu preciso que você me abrace, porque eu tô muito triste. E aí, ele abraça ela. E aí, assim, sabe, por um momento, ela percebeu que ela deixou um problema que, obviamente, é uma preocupação muito grande, um medo muito grande, tomar conta dela, e aí o medo dela começa a falar por ela, numa situação ali totalmente desregulada, onde o sistema nervoso dela tomou conta, e ela nem sabia o que ela estava fazendo. Só que como, né, ela, uma pessoa que já trabalha com isso e tudo mais, ela conseguiu perceber isso naquele momento, e ela falou, não, desculpa, tudo que eu falei não é sobre isso, é sobre você, é o meu medo falando e eu preciso que você me abrace. Então, é a gente aprender a expor as nossas necessidades para as pessoas de uma maneira
não violenta, né, de uma maneira onde a gente realmente consiga separar o que é meu e o que é do outro, e entender o que é meu e o que é do outro, para que a gente consiga se encontrar no meio do caminho. E às vezes a pessoa vai olhar para você e falar assim, cara, eu não consigo te ajudar, eu não consigo suprir essa necessidade sua. E aí às vezes o que a pessoa pode te oferecer é um ouvido, é um abraço, mas é muito importante que a gente pare de esperar que as pessoas tenham uma bola de cristal, ou sejam experts em ler as entrelinhas dos nossos gestos, dos nossos olhares, de como a gente mexe a nossa sobrancelha. Vamos parar de pedir para as pessoas que a gente ama adivinharem quem a gente é, o que a gente está passando. Eu acho que é importante que a gente, obviamente, escolha as pessoas para quem a gente quer ser vulnerável, mas seja vulnerável, porque as pessoas que estão mais próximas da gente, as pessoas que a gente ama mais, a gente geralmente é mais cruel com elas, quando a gente está passando por um momento difícil. Então vamos tomar esse cuidado, vamos dar esse acalento aí para as pessoas da nossa vida, para que a gente consiga ter relações melhores e mais completas, né, onde a gente realmente se conheça um ao outro num nível muito maior do que o superficial. Então é isso, pessoal. Esse foi o Drevanei de hoje. Me diz o que vocês acharam desse assunto aqui nos comentários. Se você lembrou de alguém, compartilha esse episódio. Se você tem alguém que você gostaria de começar a aplicar a metodologia da comunicação não violenta, compartilha esse episódio. Porque aí, né, já é um ponto de começo de conversa. Fala para eles seguirem o Drevaneios. Se você ainda não segue, aproveita e já clica aí no botão e ativa o sininho para receber notificação cada vez que um episódio novo sair. Muito obrigada por me ouvir e eu volto logo. Um beijo, tchau, tchau!